Tantas vezes ouvimos críticas ao Chega porque tem um comportamento demasiado agressivo, porque diz as coisas de forma demasiado direta, que nas redes sociais atinge diretamente os visados e que às vezes deveríamos moderar um bocadinho a nossa linguagem. O que é certo é que ao longo de 50 anos eles fizeram o que queriam, eles dizem o que lhes apetece, eles tomam os posicionamentos como acham que podem fazer a toda a hora, chamam-nos racistas, chamam-nos fascistas, chamam-nos nazis, chamam-nos porcos, chamam-nos gangsters, chamam tudo e mais alguma coisa. E mais recentemente, as televisões perderam de tal forma a vergonha, e principalmente a RTP, que é paga com o dinheiro de todos nós, que tem lá, de facto, gente a ganhar muito dinheiro com o dinheiro de todos nós, não tem filtrado os seus convidados ou os seus membros de painel, e vai alavancando um espírito de ódio em cima do Chega, que chega a tornar-se completamente surreal. Ora, num dos últimos programas, o último Apaga a Luz, que é de facto aquilo que lhes vai acontecer, ou seja, entre eles têm que começar a dizer o último a sair daqui apaga a luz, porque eles já perceberam que vão todos a andar daqui para fora. O ataque foi de tal forma que eu acho que merecia que todos víssemos a parvoíce que foi dita e a forma arrogante, mal educada, antidemocrática, que os membros do painel, ou uma membro do painel, se dirigiu ao Chega. Mas eu vou colocar o vídeo para o vídeo não se tornar muito longo, e falamos um bocadinho sobre isto. Primeira coisa é que as redes sociais têm elas próprias. A bolha não é só a bolha da televisão ou a bolha dos intelectuais. A bolha das redes sociais também é uma bolha. Claro. Portanto, o alcance do Chega, fora daqueles que querem ver o Chega e que já veem o Chega, eu não sei se esses 2 milhões não são sempre às vezes as pessoas que se multiplicam ou um que faz... Nós multiplicamos-nos assim de uma forma estranha. De facto, multiplicamos, passámos para 1.200.000. Mas recordem-se que há uns anos atrás o Chega foi acusado de ter 50.000 perfis falsos nas redes sociais. Portanto, que éramos todos fantasmas, que éramos todos falsos e que isto não teria consequências no dia do voto e que na urna não teria consequência. Mas na realidade já somos 1.200.000 e muitos mais seremos. E aliás, se todos os imigrantes tivessem recebido a tempo e horas as cartas para poder votar e os tivessem respeitado, possivelmente a teremos mais. Atenção que nós estamos a falar de um partido que investe nesta área. Só agora vão receber 4 milhões de dinheiro nosso. Por isso é que eu, enfim, evidentemente, na verdade podia haver 9 milhões de eleitores no Chega, que eu sou a favor da ilegalização do Chega. Portanto, isso, eu sou a favor da legalização do Chega, ou seja, aqui está o espírito democrático. Eu não gosto deles, eu não concordo com eles e por isso, como não concordo com eles, vou matá-los e vou acabar com eles, numa atitude muito stalinista. Mas ela mais à frente até fala de Stalin, ou creio que Stalin ou Lenin, já nem me recordo bem porque já não vi o vídeo ontem, e pronto, e por isso é esta lógica a democracia é uma chatice, é como na Coreia do Norte, a democracia é uma chatice, e portanto só há um que é candidato e fica logo feito, nem sequer há cá necessidade de estarmos aqui a perder tempo com esta coisa de ir a votos, isto parece tudo uma chatice, não é? Pronto, é esta a lógica. Portanto, para mim o número não existe. Para mim o que existe é o que é que as pessoas propõem a fazer politicamente. Isso é que me interessa. Agora, evidentemente que nós não vamos, embora eu seja a favor da ilegalização, nós não vamos resolver o problema assim. É a favor da legalização, quero lá saber do número, o número para mim não existe, se eles são 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões, eu quero lá saber, eu quero é saber que eles que sejam legalizados, isto rapidamente tem que se acabar com isto, de preferência que se pegue no Ventura, que se termine o Ventura. E no meio desta brincadeira toda passam este discurso de ódio nas televisões e depois acham que nós temos que ser fofinhos e calmos a responder a este tipo de gente. Não vamos ser. São 50 anos de mais do mesmo, das televisões completamente capturadas com propaganda por parte da esquerda, mas já vamos entender mais à frente a larvidade do que ela diz para aqui. Fácil de resolver se houvesse uma política de esquerda consequente, que era facílimo de eliminar todos os seus pontos de debate. Ou seja, ela assume que claramente a esquerda falhou, a esquerda não tem política, não tem uma política consequente e, portanto, ao longo destes anos permitiu que, obviamente, há uma coisa que eles ainda não perceberam. O Chega não apareceu porque a esquerda falhou, porque isso nós já sabíamos que ia falhar, porque no mundo inteiro falha. O Chega não chegou porque a esquerda é corrupta, porque isso nós já sabíamos, porque é assim no mundo inteiro. O Chega falhou, porque nunca existiu uma oposição. O Chega chegou
porque nunca existiu uma posição de direita que fosse de facto de combate contra esta gente. Portanto, o Chega, ao chegar, determina que esta gente agora tem quem lhes diga na cara, de uma forma direta, sem qualquer problema, tudo o que pensamos, e que pensamos que ao longo dos últimos anos eles arruinaram o país. Não havendo, tudo isto se resume a uma questão de quem é que faz mais propaganda. Eu devo dizer que nesse campo, acho que a esquerda, que é o que me interessa, mas enfim, os setores democráticos, que são verdadeiramente democráticos, também devem estar preocupados, não ganham. É a minha opinião sobre isto. Porque aqui... Todos os setores democráticos, a mulher que até aqui o que tem estado a dizer é que nós devíamos ser ilegalizados, porque como não concorda connosco e como não gosta de nós, acha que nós nem sequer devíamos existir, devíamos ser metidos todos dentro de um barco, retirar o fundo ao barco e ver se morríamos todos no Oceano Atlântico. E como diz um grande autor da comunicação, o meio é a mensagem. O que é que se passa? A rede social é o meme, o 10 segundos, a ofensa, o gozar com o outro, o insulto e a palavra de ordem. Tipo slogan. Foi exatamente tudo o que ela esteve a fazer até agora e, portanto, tentam ter esta psicologia invertida de vir dizer que nós fazemos o que eles têm feito até aqui, e se a escola de propaganda soviética tinha ou precisava de algumas relações públicas, temos aqui uma. Leninista. Isto, conheces muito pouco o que é que são as vanguardas. Por acaso conheço alguma conheces coisa. muito pouco o que é que são algumas das vanguardas da agitprop. Porque os slogans hitlerianos não eram também slogans? Igual. Eu só disse leninista porque sou primeiro. São originais. Não. Isso é o eterno argumento de querer comparar o que é incomparável. Claro, a agitprop do... Olha, o interromper também é uma tática permanente da extrema-direita. Sim. Bom, a agitprop, agora vou continuar, a agitprop da Revolução Russa. A agitprop da Revolução Russa levou a milhões e milhões de mortes. A agitprop da Revolução Russa fez uma desgraça humanitária que ainda hoje tem consequências. Aliás, basta vermos aquilo que estão a fazer na Ucrânia e entendemos que não é mais nem menos do que a história não se repete, mas rima, e obviamente estamos a assistir a um segundo Holodomor por parte da Rússia, esta coisa do princípio soviético, que nem Lenin nem Stalin diria tão bem como esta senhora na RTP, com a diferença que quer Lenin, quer Stalin, não viviam à conta dos nossos impostos que estamos a pagar para manter isto. Isto é completamente surreal. A RTP tem que tomar uma medida em relação a este tipo de comportamento. Este tipo de comportamento é ridículo, porque se é verdade que existe liberdade de expressão, no entanto, têm que existir alguns códigos de ética editorial. E não vale tudo na imprensa, não vale tudo na forma como nos pronunciamos. E este programa só perde, porque tem ali algumas pessoas que, independentemente de eu não concordar com o posicionamento político delas, é o posicionamento e temos que aceitar porque vivemos em democracia, mas quando temos alguém pago pelo erário público que está a instigar o fim da democracia, porque o que ela diz é exatamente isso, ao dizer que um partido democraticamente eleito, legalmente constituído e reconhecido pelo Tribunal Constitucional deve ser extinto, é uma tentativa de colocar um sentimento de ódio e de raiva perante o Chega que é completamente surreal. Portanto, é que apenas queria deixar esta mensagem e antes de vos desejar uma Santa Páscoa e um Santo Domingo, aquilo que vos digo é que isto é mais do mesmo, é o propagar de notícias e de informação stalinista e leninista pelas televisões, a tentarem, de uma forma obtusa, criar um problema de relacionamento entre o Chega e a população. A única coisa que ainda não perceberam é que, de facto, aquilo que ela fala ao início, que são as redes sociais, trouxeram a possibilidade de nós atualmente comunicarmos diretamente, olhos nos olhos convosco, vos dizer aquilo que pensamos e depois cada um de vós terá a liberdade de confiar mais ou menos na nossa palavra, de considerar mais ou menos a nossa posição, mas que têm forma de julgar pelas vossas cabeças e não pela instrumentalização que as televisões andaram a fazer durante tantos anos. Correu-lhes mal. Já bastou ter visto também Ferro Rodrigues, que nos últimos dias tem limitações também em relação à democracia, foi Presidente da Assembleia da República e nos últimos dias também veio dizer que o Chega não representa nada porque pode ter 50 deputados, porque não é por isso que temos que lhe dar mais atenção. Portanto, eles andam completamente doidos, cada vez mais desvairados com a situação do que vai acontecendo, e eu tenho a certeza que nós estamos a caminhar no caminho certo,
foi a estrada que definimos seguir, é esta que vamos até ao fim e só iremos parar quando formos governo de Portugal. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Senhor Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.